Recording in progress. Olá, delirantes! Tem que imitar o Léo, porque o... Ai, eu tava bocejando, cara. Eu pensei, eu vou segurar o barulho do bocejo, mas aí saiu. Te Teve jeito. escapuliu. Escapuliu. É, só para dar um contexto aqui para vocês que não estavam na conversa prévia, como sempre, a gente batendo papo aqui, o que que a gente vai falar? Tem um tema que nós queremos falar que é docência, mas a gente faz questão que o Léo esteja aqui, porque afinal de contas foi ele que sugeriu o tema, inclusive. Mas na paralela, a gente estava falando sobre a ideia de tipologia, porque tá lá, vai ter agora. O IGEP lançou todos os cursos que ele poderia lançar ao mesmo tempo, né, Zé? Você tem, Foi. né, Uma 1.500 enxurrada. churrada de cursos para todo. Se você é aluno ou ex-aluno do IGEP, saiba que tem muitos cursos agora para esse segundo semestre. Um deles é com o Zé, que ele que quer falar aí, Zé, do seu curso. Ah, acho legal, vou falar. Vai ser um. A gente batizou o curso de Sonhando com o Livro Vermelho. Que a ideia é eu até usei essa expressão, eu gostei, ficou poético. Na verdade, eu imitei o sono chão da Sunny. Né, pensar no livro vermelho como um núcleo pulsante das experiências imaginais, né, assim, e da própria teoria do Jung. Então, a ideia, tô bolando um negócio aqui, eu e o Val, né, a gente está bolando um negócio que seja bem, bem vivencial, bem experiencial, com alguma teoria, que não tem como a gente escapar disso, mas a ideia é que a gente trabalha aí com as imagens, né? E principalmente com o que isso provocar em termos oníricos, né? Uhum, uhum. É diferente, né, cara? Não é um curso para explicar o livro vermelho, né? É Acho que isso. eu tô deduzindo pelo que você tá falando que vai ter uma explicação também adjacente, assim, à experiência, né? Do que foi o livro vermelho, de alguma forma. Sim, vamos contextualizar, né? Uhum. Sim, mas né? Sim. Eu não quero adiantar muita coisa também, porque senão eu Ah, vou, tá eu vou bom. matar um pouco. Eu vou matar um pouco a Ah, experiência, tem assim. É, uma parte de surpresa, entendi. é, é. Não, beleza. E o seu? Fala do seu. E o meu, que é até algo que motivou o tema que nós vamos falar um pouco hoje, que é tipos psicológicos. E até assim, sem esconder o jogo, né, com essa leva de cursos que tá rolando lá no IGEP, um dos que teve menos interesse foi o de tipos. Tá lá, tá rolando, ele tá aberto, tem vaga em aberto, o pessoal tá procurando, a gente tá incentivando que participe. E uma das hipóteses que eu levanto, assim, não sei. Pode ter muitos fatores, né? Um deles é ter uma porção de curso, mas uma das que me chama atenção, eu acho que é porque a maioria das pessoas tem uma ideia errada dos tipos. É, do tipo. Eu já escutei, você até sabe que pessoa falou isso, Zé, mas eu não vou dar o nome. Falou assim: tipos psicológicos é a única bobagem que Jung escreveu em toda a obra dele. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Eu sei quem é. Então, sabe? Eu É, sei, eu sei. e, enfim, e junte-se a isso o efeito desses inventários que existem por aí, MBTI, que é o mais famoso de todos, que é o internacional. Aqui no Brasil tem um bastante famoso também, que é o Quati, que é do Zacarias. Aí tem um bem novo lá de Zurich, que é o Gift não sei o quê. Atlas, esqueci o nome, Atlas não sei o quê, Gift não sei o que lá. Você sabe qual que é esse aí, que você teve Qual até é aula, eu tive aula com esse cara, do aula com o cara. compasso lá. É, É, A então. bússola, como parece em inglês é bússola, não é? Ele usa essa expressão. Esse exatamente, eu A esqueci o nome. bússola da personalidade, sei lá, um negócio assim. Então, É, assim. E aí junta tudo isso, né? Essas impressões errôneas, esses testes, eu acho que cria na cabeça daquele que tá mais no começo do estudo junguiano, ele quer aquela coisa é, mais com assinatura junguiana, que tem a ver com sonhos, mitos, inconsciente coletivo e tal. Só que eu preciso dizer para vocês, pequenos gafanhotos, de que tipos é tudo isso também. é.
E algo importante é que o Jung, a maior parte da obra dele é dedicada ao estudo de dinâmicas do inconsciente, dinâmicas, estruturas, imagens, por aí vai. Mas o Tipos, ele é um estudo pormenorizado da dinâmica da consciência. É talvez o único livro, talvez não, acho que eu posso dizer com convicção que é o único livro que o Jung está dedicado à consciência. Todos os outros, claro que ele vai falar também, naturalmente, mas o que é dedicado é o Tipos. Mas claro que assim, quando fala que é dedicado, não quer dizer que ele não fala de outras coisas, né? E dentre várias coisas que. Tipos é um livro muito difícil de ler, pela simples razão de que se você não conhece algumas coisas previamente, você não consegue ler o livro. Quer dizer, você consegue ler o livro, mas não vai conseguir aprofundar. Por exemplo, se você não conhece a narrativa básica de Prometeu e Epimeteu, uma das partes mais importantes que Jung considera mais importante do livro, que é Prometeu e Epimeteu, você vai ler, não vai te dizer nada. Que foi o que aconteceu comigo quando eu li a primeira vez. Eu não sabia, não conhecia Prometeu e Epimeteu, eu li, falei, nossa, cara. Então, assim, tem que conhecer a narrativa. Então, isso vai ser apresentado no nosso curso, por exemplo. E outra coisa que eu não acho que tem que conhecer, mas se conhece ajuda demais, é entender quem foi Apolo, quem foi Dionísio, né, miticamente falando, para entender as ideias do Apolíneo e do Dionisíaco. Não é assim, não é prerrogativa. Prometeu é prerrogativa. Se não ler o mito, não vai entender essa parte, ponto final. Agora, Apolo e Dionísio não é prerrogativa, mas ajuda demais. Então, essa é uma das coisas importantes. E para já trazer para o lugar que a gente vai falar hoje, eu diria, eu não sei se é o mais importante, mas eu colocaria pelo menos na prateleira de um dos mais importantes livros sobre símbolo. Acho que o Tipos Psicológicos é um dos livros mais importantes para para o entendimento de símbolo. A última coisa que Jung queria com tipos psicológicos, ele fala isso na introdução. Ele fala isso nos textos anexos que estão no final do livro. Ele fala isso no Cartas. A última coisa que ele queria é o que essa galera fez de teste, de inventário, de não, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido. O grande debate do Jung no Tipos é exatamente essa complexidade da dinâmica da consciência e os contrapontos e integrações que ela vai buscar com as questões opositoras do inconsciente. E quem que faz isso, né, na perspectiva junguiana? O símbolo. Então ele precisa explicar a dinâmica simbólica, né, nessa relação consciência e inconsciente, que está lá presente no tipos psicológicos. E o nosso curso, ele tem essa pretensão. A última coisa que nós queremos no curso é fazer uma coisinha assim, não, vamos descobrir qual é o seu tipo, não sei o quê, como que usa empresa, como que não sei, isso pra mim, né, acho que pro Val também é meio que bobagem. E também com muita vivência, com muita experiência, né? Mas Eu enfim, estou Zé, diga esperando aí. chegar nas empresas, eu estou esperando chegar nas empresas os arquétipos, né? Assim, a identificação com o arquétipo, porque se for possível ativar o arquétipo. Estou brincando, mas assim, é, Até que já não eu acho chegou, que né, Zé? se é que já não tem, é verdade. É. Eu acho que um dos problemas é esse, né? Eu acho que tipos foi talvez a primeira, não sei. Talvez a primeira parte da teoria do Jung que tentaram transformar em programa, em esquema, né? Talvez. Agora a gente vê a mesma coisa sendo feita com o arquétipo, né? E também tem Esses dias, tem uma tal da terapia do esquema, que é, cara, a teoria dos complexos pura, tá? Mas ok. então, tá vendo? É isso. Teoria vai virando esquema, vai virando programa, né? E é tudo ao contrário do que a porra do Jung falou. Eu acho que isso é uma coisa. Agora, a galera sabe que eu sou chato. O Rafa fala isso mesmo. Eu falo as coisas por educação. Eu acho que eu não falo. A minha fantasia é que eu não falo mesmo. Apesar de ser bem educado. Mas quando eu tenho fala, quando eu quero falar alguma coisa quando eu dá vontade de falar alguma coisa que eu sei que eu não posso, eu não digo. Né? Sim, mas eu vou falar o contrário também. Todo esse preâmbulo para dizer que a gente está aqui fazendo propaganda do curso do Rafa, mas eu acho do caralho, porque eu acho que tem uma coisa que o Rafa não falou, mas eu acho que ele faz muito bem, acho que você faz muito bem isso, cara, é explicar a dinâmica da energia psíquica através da tipologia. Eu acho que você faz isso bem, eu acho que você tem uma pegada boa nesse sentido, e eu acho que isso é um ponto importante de compreender a tipologia.
Porque tá lá, né? Assim, tá lá no começo da obra do Jung e vai dar é fundamento para tudo que vem depois. Mas também nesse sentido, né? A gente nem entrou no símbolo ainda, mas esse que tem a ver, também está Uhum, conectado, né? sim. Assim, mas com essa dinâmica de como a energia psíquica se movimenta na consciência, Uhum. né? Eu acho que isso é muito legal e eu acho que isso é uma coisa que você traz bacana quando você fala da tipologia. E, Enfim, cara, não sei nem se você concorda, é o que eu acho. não, cara, eu acho que eu tendo a concordar, até porque eu tô pesquisando essa parada no doutorado, né? Então já tava meio na pele, eu falei, acho que dá pra fazer, dá pra tirar um caldo disso aqui. Mas foi legal você falar isso, cara, porque você sabe que até por conta disso, eu mudei. O Val ele dá essa liberdade pra gente. Eu mudei a sequência do curso. A primeira aula, quer dizer, a primeira aula é apresentar o curso, não sei o que lá, mas a primeira aula de conteúdo é o quê? Energia psíquica. Antes era, na primeira versão, foi tipo quinta aula, sexta aula. Vai ser a segunda. Vai começar com energia psíquica. Se você não Pois é. entende energia psíquica, você não vai entender tipologia do jeito junguiano. É, o problema recai naquilo. Ah, mas eu sou introvertido ou sou extrovertido? E aí aquelas pessoas, mas eu não entendo, porque eu leio tipologia, parece que eu estou um pouco aqui, um pouco lá. Olha, todo mundo tá um pouco aqui, um pouco lá. Quem acha que tá de um lado só, na verdade, só tá enviesado pela percepção de si mesmo, unilateralizado pela percepção de si mesmo. Mas não, todo mundo tá um pouco lá, um pouco cá, de certa forma, mantendo as predominâncias, que a gente vai explorar tudo isso, né? Mas entender a dinâmica da energia psíquica vai ajudar também a compreender essa parada que é complexa, que é o tal do símbolo, né? Então, afinal de contas, até se a gente olha na história da psicologia analítica, o primeiro livro, né, no processo de rompimento lá, foi os símbolos da transformação, ou seja, símbolos da transformação. O que é o livro de cabo a rabo? Basicamente, o Jung demonstrando, assim, porcamente falando, né? Assim, basicamente, o Jung explicando como que o símbolo se transforma, ou como que a energia psíquica, perdão, se transforma por meio, né, através do símbolo. E aí, o segundo livro que Eu achei que você ia falar que ele estava explicando porcamente. O que tá muito errado. não, né? Não, a minha explica, a minha síntese do livro que é porca, definitivamente a explicação dele não é. Não, mas assim. Mas É o ok. jeito do Jung escrever, né? Assim, tanto que a fantasia que eu tenho é que o Freud leu aquela porra e falou: Meu, não entendi nada, cara. Cara, mas você É sabe da minha que, fantasia, sabe? Assim, cara, é. quando eu tava lendo cartas de Freud e Jung, e o Jung manda os primeiros manuscritos pro Freud deste livro, e eu vejo as respostas do Freud, de duas uma. Ou ele não Foi, entendeu, foi daí que eu tirei. Fala. É. Ou cara, ele não entendeu. ou ele não entendeu, sério, com todo o respeito à obra do Freud, assim, mas ou ele não entendeu, mas eu prefiro apostar nessa segunda hipótese que, assim, ele entendeu, não concordou e fez de conta que não entendeu. Tá querendo defender. Eu Beleza, tô meio entendi. que tô defendendo o Freud, eu admito. Que assim, fala, cara, não é possível o comentário dele, cara, disse, não, não, você não entendeu, velho, você não entendeu. É, o comentário é ruim, é isso mesmo. Eu lembro dessas. Eu lembro assim, né? Lembro do Eu contexto lembro das geral das palavras, né, o cartas. contexto geral. É, é, É ruim, é raso. é, é, é. Então, É. então, só que aí depois desse livro vem o Tipos. E o Tipos, ele tem um papel até psíquico para o Jung, claro que é uma dedução nossa, até baseada em algumas leituras, de realmente de uma afirmação do Jung sobre a própria ciência, né? Sobre o próprio caminho epistemológico. Porque o primeiro é um livro que ele está construindo um rompimento, digamos assim. E o segundo livro é um posicionamento, é uma afirmação clara. Então esse livro ele tem um valor histórico e ele vai, de certa forma, pautar como Jung vai construir toda a obra dele. Então, O Tipos Psicológicos é um livro habilitador para a obra. Então, sabe, essa coisa de que é a única bobagem que ele escreveu, hoje, definitivamente eu não chego nem perto de concordar com isso. Não. E é isso, eu acho que para mim é uma pessoa que está aprisionada no outro extremo, né? Então, uma pessoa, tem gente que vai ficar aprisionada no extremo, dizendo, nossa, isso aqui é a chave.
de tudo, porque aí literaliza e transforma em esquema. Uhum. A pessoa que está aprisionada na mesma coisa está do outro lado, dizendo isso aí é uma grande bobagem. Né? Assim, não, assim. Até porque você falou da primeira parte do livro, cara. Será que a gente vai conseguir falar de símbolo? Acho que agora. Porque a primeira parte do livro eu comparo um pouco com a história da origem da consciência, a história da origem da consciência do Norman, sabe? Assim, a Uhum. primeira parte, tipo, você tem muita ideia do que está acontecendo ali, né? Assim, tipo, é difícil, exatamente você falou do Epimeteu, é difícil, não é uma leitura fácil, é uma leitura complicada, até porque já é uma escrita simbólica. Ele já Uhum. está fazendo isso, né? Assim como o Neumann está também. Aí na segunda parte, tanto do Neumann quanto do Jung, você fala, agora entendi, né? Assim, Uhum. porque ele Uhum. fecha, né? Assim, só que é isso, dá trabalho. Aí eu acho que a maioria das pessoas que lê tipologia não consegue ler tipologia no Jung, vai ler em outro lugar, Exato, exato. não é? Aí fodeu, assim, aí você perdeu. Já não é mais a tipologia do Jung, é outra Já não é coisa. mais a tipologia do Jung. Porque tem sínteses boas. A Nise sintetiza legal lá no livro Jung, Vida e Obra. O próprio Darryl Sharp no Tipos Psicológicos de Jung. Cara, eu confesso que eu nunca li esse livro sistematicamente. Eu só uso para consulta, assim, né? Ele desce a É. lenha nos inventários no livro dele, o Darryl Sharp. É, Ah, como é o nome desse? Esqueci. do Darryl. Sim, mas eu sei, do Dershowitz. É. Tipos psicológicos de Jung. Tá aqui, ó, tá fácil esse. Tipos de personalidade, na verdade. Tipos de Ah, personalidade. tipos de personalidade, isso. Modelo É. tipológico de Jung. Nunca li sistematicamente, né? É um livro também que, se eu sentar, eu leio rapidinho, é pequenininho e tal. É, Mas, enfim, ele faz algumas diversas. Assim, ele organiza algumas coisas aqui e tal, né? Acho que fica legal. Mas, assim. É, é importante entender o que o Jung faz. E é uma leitura densa. É uma leitura meio chata, né? Ele fica ali falando de Tertuliano de Orígenes, né? Padres do século III. É, Não estou exagerando, Esse não. aqui você conhece o do Maier, personalidade? Myers e Esse eu Briggs? acho que. Não, do C.A. Maier. Ah, tá. Mayer, na verdade. Não, 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 não. Não, era um cara próximo do Jung, ele tem umas coisas interessantes. E aí tem um dele sobre tipologia, eu tava tentando achar isso. Não. Em português seria o processo de individuação na luz da tipologia de Jung. Ah, que interessante. Eu acho que não tem É. sido em português, não, cara. Eu E esse lembro do livro C.S. é Meyer. de. Esse Não é livro é Meyer, acho de que é Meyer a pronúncia. 77, cara. É, é. Meyer, porque é alemão, acho que ele deve É ser porque você alemão. falou Meyer, me veio Myers e Briggs, que É. são as do MBTI lá, né? As mulheres lá do MBTI. É mãe e É filha. legal esse livro aí. É. É. Então, Que eu mas confesso também nunca li na íntegra, só li uns trechos assim. tem livro que a Bom, gente vai vamos lá. consultando, né? Mas eu acho que É. e aí no meio disso tudo, cara, exatamente quando ele começa a falar, deixa eu lembrar que parte. Eu acho que quando ele fala de introversão e extroversão, que ele vai falar exatamente sobre o símbolo, né? Ele começa falando sobre, puta, todo o histórico na antiguidade, depois vai falar um tempão de Prometeu e Epimeteu. Sim, Prometeu e Epimeteu vai ocupar, sei lá, uns 25% do livro. Então, por isso que e ele fala assim, olha, para mim a parte mais importante, tem uma resposta que ele dá, que ele fala assim, olha, para mim a parte mais importante do livro é essa. Acho que é numa carta que ele diz isso. Se você não entender Hum. essa parte, e aí, depois de tudo isso, assim, que ele já, metade do livro, fazendo um monte de ampliação histórica, que ele vai começar a falar das atitudes de consciência típicas, que é uma parte mais caracterológica mesmo, que é onde todo mundo gosta. Ah, o extrovertido é assim, o introvertido é assado, não sei o que, não sei o que. Tá bom, mas ok. Ahn, É. Enfim, aí olha assim, só para falar algumas aqui com o livro em mãos, né? Algumas coisas assim. A relatividade do símbolo, isso é um subcapítulo. A natureza do símbolo de união em Spitteler. Spitteler é um dos autores que ele usa para consultar a obra de Prometeu e Epimeteu. E, inclusive, ele usa a análise da obra do Spitteler e do Goethe. E ele, inclusive,
com raridade, aliás, ele concorda com a perspectiva do Spitteler e discorda da perspectiva do Goethe, porque o Goethe inverte. Para o Spitteler, Prometeu é introvertido e Prometeu é extrovertido. E para o Goethe é o oposto. E ele fala tudo isso. É, e aí, nessa parte que ele está falando de Prometeu e Prometeu, ele está falando de símbolo da união, símbolo, a questão dos opostos, a questão da união na filosofia chinesa. Então, assim, definitivamente, pensar nessa dinâmica simbólica de integração de opostos que o símbolo sugere é um dos grandes desafios de compreensão da tipologia num lugar que, que lhe confere a nobreza que ela realmente tem, né? Então é isso, É. Zé. Fala aí de símbolo. Eu fiquei, eu fiquei pensando hoje que o Jung era um safado, na verdade. Ah, Se você, se você pensar, eu tava pensando nisso hoje, assim, tava lendo sei lá o que aqui, acho que o livro vermelho. Enfim, eu tava lendo pensando, cara, esse cara é um safado. Ele falou, quantos livros tem a obra completa? Você são sabe? 18 volumes em português, dividido em 35 livros. Em português. Em inglês não. 35 livros. É. Tá, então, tá, que seja, né, na nossa versão. São 35 livros, mais o que não está na obra completa, que na verdade é É. collected work, né, não é completa, né, são a obra, sei lá, escolhida, né? Uhum, uhum. E aí, aí eu fiquei pensando, falei, cara, que cara safado, ele escreveu a mesma coisa em todos os livros. E a gente lê. É, tipo assim, eu fico aqui defendendo, falando, tem que ler a obra completa para entender. Mas, cara, não sei não, viu? Tava pensando hoje. E, de repente, você precisa ler, sei, escolhe um, assim, e lê só esse. Mas muitas vezes. Essa é uma boa Muitas ideia. vezes. Muitas vezes o mesmo. Você fica aí lendo o mesmo livro, assim. Cara, o cara escreve a mesma coisa o tempo inteiro. É muito louco, assim. E ele está É. escrevendo, na verdade, o mesmo todo, e eu estou brincando com isso, mas é símbolo. Né, assim, é essa a questão da união. Você falou aí, né, que tem uma das partes que chama, eu gosto desse pedaço do Uhum, tipos, né, que é a união na filosofia chinesa. uhum. A questão, sei lá. Né? E assim, mas no final, cara, é isso o tempo inteiro. Você vai daí para Mistério Conjunciones, é a mesma coisa. Conjunctiones, eu sempre falava conjunctiones, agora você que me quebrou. Não sei também, é latim, aí vai saber que porra, né? Só Deus Eu não sabe. sei como é que É, pronuncia. é. Cada um põe um acento onde Onde, achou. onde Mas convém. assim, não é? Pega ele falando de símbolo e vai ver o que ele tá falando lá, no final, tu fala, cara, é a mesma coisa, bicho. É. Que É. merda, né? Assim, só que é isso, né? Tô brincando com isso, mas é claro que é uma circunambulação, uma puta ampliação, né? Que ele vai fazendo durante a obra. Mas no fundo, no Ele fundo, atualiza algumas coisas na obra dele, né? Acho que isso é importante. Talvez a que eu consideraria a mais importante de todas é Anima e Animus. mas assim, o que eu quero dizer, até Arimanes é um bom exemplo, porque assim, o que eu quero dizer, a semente tá lá. Essa Uhum, semente você vai, né? Essa semente está aí, tá nos símbolos da transformação, na verdade, até antes. Acho que aparece, talvez, já brotando os símbolos da transformação. sim. Né? Eu acho que antes está enterrado, ainda está na terra. Uhum, Assim, uhum, ainda era o falo enterrado lá para brincar com o sonho dele, né? Assim, ainda era o falo enterrado. Mas aquilo começa a brotar em, sonho, né? Em símbolo da transformação. Né? E aí você vai enxergando, na verdade, como isso vai se tornando uma puta árvore. Olha que poético que eu tô. Uma puta árvore frondosa, mas a semente está lá, né? Assim, talvez tipos já sejam um broto um pouco mais estruturado, né? Assim, sim, sim. E exatamente no Tipos que ele vai falar sobre a relação simbólica entre a persona e a alma. Então, que ele fala, se você unilateraliza na persona, você perde a contrapartida da alma. Agora, se você se entrega puramente à alma, você perde a contrapartida da persona, né? Que é importante para essa relação e resolver as coisas do mundo exterior. E aí, cara, eu e aí me faz pensar assim, né? Algo que eu também gosto de comentar, que é o que é esse tal de símbolo para o Jung de um jeito um pouco mais operacionalizado, porque as explicações do Jung, e eu acho que o Gilbert Durand é um cara muito bom para explicar símbolo também.
Apesar dele não ser rigorosamente junguiano, eu gosto da teoria do Raniano. Acho que ela dialoga bastante com a nossa área, né? Não, ele conviveu com o Jung lá no Círculo de Eranos também, né, e tal. E, inclusive, referencia o Jung na obra dele, mas o Jung era um antropólogo, né? Não era um analista, diferente. Mas que essa coisa que o símbolo é a melhor expressão possível para algo que não se sabe o que é, mas que se sabe presente. Isso é muito louco, isso, né? E aí as pessoas perguntam assim, mas então, por que que os sonhos são simbólicos? E a explicação é relativamente simples. Horas, porque o sonho está explicando algo que você não sabe exatamente o que é, mas que está explicado, segundo a linguagem do sonho. É, é, Por isso ele é simbólico. Ou seja, existe um trabalho de decodificação de qual que é o significado daquilo pro sujeito, e por isso que o símbolo é muito individual. Que é aquilo assim, né? O pessoal fala assim, mas se eu sonhei com uma cruz, o que que significa? Significa que você sonhou com uma cruz. Agora, o que que isso significa particularmente? Nós vamos ter duas perspectivas, pelo menos. Primeiro, o que que a cruz significa para você em termos de associações, representatividade? Você tem uma vida eclesiástica, uma vida religiosa? Não tem? E se tem essa vida, que vida que é? Uma vida de prática religiosa ou uma vida de profissão religioso? Você vive, né? Você é um padre, você é um freio, o que quer que seja. É, mas o que que significa essa cruz para além daquilo que você associa, em termos simbólicos, mitológicos, etc, 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 etc. Então, o significado disso, por isso que é simbólico, porque vai ter uma conformação muito individualizada. E quando o Jung fala que esse símbolo que faz essa transformação, parece uma coisa muito mágica. E na verdade não é exatamente isso. De novo, parece que eu estou reduzindo, nessa minha intenção. Na verdade, o que eu quero mais é tentar explicar, né, a coisa de maneira um pouco mais pedagógica. Mas é um convite a uma mudança de atitude da consciência diante de determinado fenômeno. Seja para ela entender esse fenômeno, seja para ela agir diferente em relação a esse fenômeno, seja para ela deixar que alguma coisa funcione sem que ela intervenha. Mas é aí que está a coisa, né? Então, e quando a gente fala de mudança de atitude de consciência, dentre várias coisas, o que faz parte disso também, a atitude predominante, tipológica do sujeito na consciência, né? Então, por isso que essa combinação de entendimento do que é símbolo e do que é atitude de consciência me parece uma combinação importante de ser compreendida. Fala aí, Zé. é, não, é isso aí. Você explicou super bem. Acho que a gente ainda tem uma confusão, e eu assim, acho que a gente já falou disso antes, mas entre imagem e símbolo, né? Ah, Não muito. é, né? É isso, estão conectados, mas não são exatamente a mesma coisa, né? Eu gosto do jeito aí eu gosto do jeito que o Hillman coloca, ele fala, né? Assim, então a gente só pode encontrar os símbolos nas imagens, né? E lembrando que imagem não é imagem visual, né? Assim, a gente sempre tem que fazer eu acho que não sei, né? Não sei quem está ouvindo, então é bom sempre fazer a nota de rodapé. Imagem é tudo aquilo que a psique cria e que o ego consegue de alguma maneira perceber e descrever, né? Então, imagem olfativa, imagem auditiva, imagem proprioceptiva, né? Isso tudo é imagem do ponto de vista psicológico. E é legal a gente pensar nisso, porque isso quer dizer que o símbolo também se apresenta de maneira não visual, né? Que é também outra coisa, né? Assim, um cheiro pode ser um símbolo, quer dizer, pode ser lido de maneira simbólica, ele é um símbolo, né? Uhum, Ele pode ser interpretado ou visto de maneira simbólica, né? Mas ele só pode aparecer como símbolo através de uma imagem. Então, estão conectados, mas não são a mesma coisa, uhum, né? Tanto que, quando eu falo disso, a gente já brincou com isso aqui, né? É só a gente tentar desconstruir uma imagem. Aí eu apelo para a imagem visual, que é mais fácil da gente entender.
né? Então, quando eu olho a imagem da grande mãe Kuan-Yin, eu vou encontrar inúmeros símbolos, né? E por isso, inclusive, eu vou encontrar também inúmeros núcleos arquetípicos, né? Eu Uhum. posso desconstruir essa essa imagem em diferentes e menores partes que eu posso olhar para essas partes de maneira simbólica, né? Mas esse tipo de imagem que eu estou trazendo, inclusive, ele é muito porque a nossa consciência, assim, né? Ela tende. É isso. A consciência só funciona dessa maneira, fechando, categorizando, dividindo, né? E aí, essa outra parte, a parte desconhecida da imagem, ou nesse caso, né, a parte desconhecida do símbolo, a gente não tem como escrever, até porque é desconhecida, né? Exatamente. Né? E, e, e essa, quando você, voltando talvez dois passos, e quando você fala da confusão entre imagem e símbolo, por que que nem toda imagem é a priori simbólica? Porque sempre é, como você falou, né? Concordo com você. Mas por que a priori pode não ser? Porque para ser de fato símbolo, tem que ter uma representação, um significado pro sujeito que experimenta. Tudo bem quando a gente fala assim, né? Ah, porque você vê não sei, um- uma imagem, né? Uma escultura mesmo, do São Francisco. Aí você fala assim, ah, o São Francisco é um símbolo da doação, da pobreza, não sei o que, não sei o que lá. Fala, é um símbolo, né? Entendo do ponto de vista coloquial, né? Do ponto de vista de fala, tá tudo bem, né? Ninguém tá brigando com isso. Mas, mas eu sonhei com o São Francisco. Ah, o São Francisco é um símbolo disso, daquilo, daquilo outro? Ok, é uma imagem a priori. Mas pra gente entender o que que tem de simbólico, precisa explorar. Não dá pra dizer assim, é. Se não, quando o Jung fala de símbolos da transformação, esse papel do símbolo para a psique, se a gente diz que qualquer imagem é símbolo, então você vai numa igreja, eu estou insistindo nos exemplos católicos aqui por serem mais aproximados, e aí você vai dar um rolê pela igreja, ver um monte de escultura de santo, ver lá a paixão de Cristo que fica nas paredes da igreja, e você, nossa, tá transformando energia, tá transformando energia. Não, mas não tá. Depende de como que você tá É. sonhando, como você tá ampliando, analisando tudo isso, né? É difícil, cara. E Símbolo é eu, uma coisa é louca, né? difícil, cara. É difícil. Eu acho que uma das coisas que atrapalha bastante é a nossa própria linguagem. Eu estava dando uma olhada, mas também nem vou entrar nisso hoje, porque eu queria ver, queria pesquisar lá como é que isso está no alemão. Hum, Mas, porque quando a gente fala significado, a gente, tenho essa impressão, né? Assim, que quando a gente fala qual é o significado disso, o significado é a leitura semiótica uhum, do, né, do símbolo, né? Então, aham, e aí essa expressão atrapalha a gente, porque o Jung diferencia símbolo de signo, sabemos isso, né? Então ele diferencia símbolo de signo, ok? E a gente usa a expressão significado. E aí eu acho que a gente acaba caindo, né? Assim, numa ideia mesmo inconsciente, automática, talvez, assim, né? De busca por uma leitura e de novo, olha lá, semiológica, é. semiótica. Cara, É, e que a semiótica também não é nem simbólica e nem sígnica, exatamente. Deixa eu tentar dar um exemplo pra gente, a gente já vai caminhar pro fim aqui, mas espera aí, enquanto você já tem o exemplo? Deixa eu ler um trecho do lê, Jung, lê, aí depois você eu dou o encerra aí com exemplo. o exemplo. Aham. Eu vou gaguejar porque eu estou lendo em inglês. Então é assim, ah, se símbolos significam qualquer coisa, eles significam então tendências que buscam por algo definido, mas ainda não reconhecido. Olha que legal isso, né? Uhum. Então, se símbolos significam qualquer coisa, eles significam tendências de busca por algo, pela busca de algo que é reconhecido pela psique, não pelo ego, né? Uhum. Assim, Uhum. que é definido, desculpa, né? Que é definido pela psique, mas que não é reconhecido pela consciência. E, consequentemente, eles só podem se expressar através de analogia.
Esse É é o, o como, Jung lá. é o E, como e se mistério do, com... Do Human, né? É, é. Símbolos são tendências cujo objetivo são ainda desconhecidos. Esse é o Jung. Uhum, uhum. Legal. Aonde isso? Fala aí. Mistério com Neil Jones. Pô, Qual? ler o Mistério É, acho que é o. Communicus em inglês tem que ser muito valente, hein? É muita É, valentia. É, é maluquice, cara. Eu e é, as minhas doideiras. pois não, você tem que ler em português e ponto final. Mas para tentar ajudar pedagogicamente o pessoal, signo, sinal, ele é tão simples quanto isso. Todo mundo, em tese, né, sabe ler placa de trânsito. É um signo. Ou seja, não tem negociação. Você vê lá um E com um X, é proibido parar e estacionar. Não tem negociação, não tem interpretação. Ela significa o que significa, ponto. É, semiótica é uma coisa intermediária. Semiótica é a maneira como você comunica algo. Talvez os semioticistas vão querer me matar, mas podem me matar, não tem problema. Mas a maneira como você comunica algo subliminarmente. Por exemplo, o campo político utiliza muita semiótica. Ou seja, que roupa que o político vai vestir para poder se apresentar em tal lugar, que tipo de palavra que ele vai utilizar, que tipo de postura gestual, como que ele vai lidar com isso, aquilo, outro. Então, tudo isso, né? Se a gente olhar lá nos anos 90, o Fernando Collor de Mello, o que, que ele representava? Precisamos acabar com os marajás, com não sei o que, não sei o que. O que ele representava naquilo, né? Então, isso, talvez analisar tudo que ele estava tentando demonstrar é uma análise semiótica, né? E por fim, o símbolo não é nada disso. Porque a análise semiótica ela me leva a uma causa relativamente aparente, né? Agora, só que tem que atravessar só o que está tentando ser demonstrado. É, o símbolo não. O símbolo vai ser sempre uma incógnita. É difícil explicar. A aproximação de uma explicação simbólica é sempre por metáfora. Que é isso. Ah, sonhei que eu caía numa água e era como se eu respirasse embaixo d'água. Não, mas como se respira embaixo d'água? Eu não sei. A melhor explicação que eu posso dar é essa, é como se eu respirasse embaixo d'água. Mas eu estava embaixo d'água. Né? Então, essa é a questão. Mas é difícil, cara, estabelecer esses limites de diferenciação de uma coisa e outra. Não é fácil, não. É um exercício cognitivo significativo, né? É. Mas, Que eu acho que é uma enfim. das coisas mais difíceis disso aqui que a gente está fazendo. E aí o Bora! cara vem É, assim, fala. vamos entender, voltando pro começo só pra fechar, não, porque na verdade É, eu sou tipo isso, sou tipo aquilo outro. Cara, entre uma coisa e outra existe aquilo que você aquilo que você imagina que não é, e aquilo que tá integrando aquilo que você é e não é ao mesmo tempo. boa. Beleza? Beleza, beleza. Bora. Bora. Tchau. Tchau.